Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. Começando o programa Pauta em Debate desta noite, nós vamos conversar com a vereadora de Londrina, Elza Correia, que gentilmente atende nosso convite. Prazer. Vereadora, prazer recebê-la aqui. Ótima noite. Prazer é meu. Obrigada. Boa noite. Vamos começar. Nós temos vários assuntos para conversar com a Elza. A pauta é sempre muito extensa, mas nosso tempo também é limitado. Primeiramente, a questão da reforma administrativa. Me parece que há um projeto, há uma discussão sobre essa questão da reforma administrativa da Prefeitura de Londrina. Primeiramente, em ano eleitoral é bom fazer esse tipo de reforma? Na verdade, não é nem na questão de ano eleitoral. A questão é que no último ano de gestão, reforma administrativa sempre é um risco, né? Quando eu fui líder do prefeito na gestão do Quiref, eu disse para ele que projetos mais polêmicos, né, e como a questão da Sanepar, da Capismel, e reforma administrativa, também a planta de valores, não deveriam ir no final do governo, no segundo ano, por exemplo, terceiro ano, mas sim no primeiro ano, né, porque são questões muito impactantes, né? Mas, em relação à reforma administrativa, ele mandou agora projeto recentemente para a Câmara de Vereadores, e era uma reforma administrativa, na minha avaliação, precária, porque não chegava a ser uma reforma administrativa mexendo em várias áreas e setores da administração. Mexia essencialmente na criação da Secretaria de Política Pública, Municipal de Política Pública para as Mulheres, né? De Direitos Humanos e da pessoa com deficiência. Uma secretaria para todos. Para todo mundo. Todos esses assuntos. Então, na verdade, nós criamos, e aliás, eu criei em 93, no governo do Sheida, a primeira Coordenadoria Especial da Mulher, que esse era o nome à época, né? Como primeira, institucionalmente colocando na primeira vez no Paraná, dentro de um governo, uma secretaria para trabalhar a questão de gênero, a questão da violência contra a mulher, a desigualdade entre os gêneros, e serviu de réplica das nossas experiências para várias cidades no Brasil, né? Então, foi a duras penas que nós instituímos essa coordenadoria, que depois virou Secretaria da Mulher, e depois ainda foi transformada em Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, conforme o governo nacional também instituiu a sua Secretaria Nacional. E o eixo que sustenta a Secretaria da Mulher é a questão transversal dos direitos da mulher, né, a questão da violência contra a mulher, a capacitação da mulher para o trabalho e a questão de cidadania, a construção do ser cidadão. Então, é trabalho pra caramba. E agora a gente enfia dentro dessa secretaria a discussão dos direitos humanos e mais dos idosos, né? Então, e nesse caso, extinguindo a Secretaria dos Idosos, que foi construída em 2000, né, até foi uma proposta do Dr. Miguita, aqui da cidade de Londrina, fundamental, extremamente importante. Hoje a longevidade, né, está colocando as pessoas vivendo mais e tem que viver com qualidade de vida, né, com garantias de cidadania. Então, extinguiria a Secretaria dos Direitos Humanos, dos Idosos, as atividades dos idosos passariam para a Secretaria de Assistência Social e a discussão da política dos idosos ficaria na Secretaria da Mulher. Uma confusão danada, desnecessária. Porque hoje nós temos Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Política para as Mulheres, né? E também Secretaria dos Idosos, que já trabalham com muita dificuldade em função de orçamento baixo, dificuldades estruturais, dificuldade de recursos humanos. Então, eu queria economizar a prefeitura, realmente, R$100 mil. Quer dizer, é nada diante do custo-benefício do investimento nessas secretarias da forma como elas já existem. Então, a reação foi muito negativa. Isso foi discutido com a sociedade, vereador?
Olha, os conselhos, tanto o Conselho dos Idosos, o Conselho dos Direitos da Mulher, discutiram o assunto, né? Eu não senti, assim, o Conselho do Direito da Mulher foi contra, dos idosos também foi contra. Então, para que nadar contra a maré? Aí nós conversamos com o prefeito Quiref, né? E solicitamos a ele que retirassem da Câmara de Vereadores esse projeto. E que, futuramente, no próximo governo, é uma pena que não seja no dele, fosse instituído, de fato, a Secretaria dos Direitos Humanos, porque tem setores na sociedade que são absolutamente, ficam meio que pingentes, né? Como é a questão, por exemplo, da igualdade racial, que tem uma gerência dentro da prefeitura, mas sem nenhuma estrutura, vamos dizer, de recursos humanos, é uma pessoa, né? Sem recursos financeiros, sem orçamento, igualmente uma gerência para tratar da questão da pessoa deficiente, e isso funciona muito precariamente. E também tem a questão da comunidade LGBT, da questão dos indígenas e vários outros setores que seriam atendidos dentro, de fato, de uma Secretaria dos Direitos Humanos, com todas as suas gerências, suas coordenadorias, com recurso próprio, com estrutura própria. Aí de verdade. É uma supersecretaria que vai trabalhar toda a questão. É fundamental, porque a cidade hoje requer isso, né? O Brasil, nós estamos, inclusive, neste campo do avanço das conquistas dos direitos humanos, nós estamos perdendo muita coisa, porque, apesar de alguns negarem, há sim uma onda de fundamentalismo dentro do Congresso Nacional, né, de atraso, que nós, nesses campos, estamos perdendo muito direito, inclusive no campo dos direitos da mulher. Particularmente. É um passo para frente, dois para trás, porque tem setores que não querem nem ouvir falar a palavra gênero, desigualdade de gênero. Tanto é que houve uma briga nacional para tirar a palavra desigualdade de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, dentro dos planos estaduais e os planos municipais, com aquela, colocando que isso seria discussão de ideologia de gênero, que é uma outra conversa, que não tem nada a ver com desigualdade de gênero. Agora, como buscar uma sociedade igual, generosa e justa para todos, se nós não começarmos com as crianças, respeitando a sua idade, a linguagem, a discussão, mas tem que discutir desigualdade racial, a desigualdade étnica, desigualdade entre homens e mulheres, se nós não formaremos cidadãos respeitosos, né, em relação aos direitos humanos das pessoas. Então o que preocupa em tudo isso também, é claro, fazendo um parênteses aqui, é que existem pessoas extremamente bem intencionadas, querendo realmente trazer um viés positivo de discussão a toda essa questão, mas também tem pessoas muito sectárias, tanto de um lado conservador como do lado também progressista. E às vezes acabam, na minha opinião, isso é a minha opinião, cometendo alguns excessos aqui e acolá e colocam numa discussão que não é necessariamente a discussão que a sociedade tem que ter. Eu acho que a discussão tem que ser mais ampla, inclusiva, né? Você realmente incluir toda a questão. Mas, voltando à questão do projeto de lei, o prefeito atendeu o pedido de retirar esse projeto? Atendeu. Nós conversamos com ele algumas vezes, né, porque a intenção dele era realmente atender e o que preconiza o governo federal em relação de um espaço dentro das gestões para tratar dessas questões específicas e importantes na sociedade, mas não dessa forma, né, que ele estava fazendo aqui. Então, ele sensibilizou-se. É muito fácil conversar com o Quiref. Esse é um ponto que eu, desculpa interromper, mas esse é um ponto que eu admiro, conheço muito pouco o Quiref, mas os vereadores que vêm aqui têm sempre esse relato, né? Olha, conversamos e ele entendeu. Né? E ele é uma pessoa, me parece, acessível nesse aspecto. Ele não é intransigente, ele tem opinião, ele sabe o que ele quer, né, na gestão, mas ele deixa sempre um espaço aberto para o diálogo, para o convencimento. Se você conseguir convencê-lo, você avança. Agora, não adianta só pedir sem apresentar argumentos, que eu acho que ele está certo. Claro. Né? Então, nesse caso específico, havia uma disposição do Conselho da Mulher, do Conselho da Pessoa Idosa e também da sociedade de modo geral. Né? Porque não ia atender nem esses setores que ele imaginava dessa forma que seriam melhor contemplados. Então, ele cedeu, né? E ele pediu ao líder do prefeito na Câmara, que é o vereador Júnior Santos Rosa, que atendesse o nosso pedido, através dele fosse
interrompida a tramitação desse projeto, que já estava na casa tramitando pelas comissões. Certo. Daqui a pouco nós teríamos que discutir esse projeto. E eu acho que seria uma derrota para o Orquiref, porque ele não passaria. Se dependesse de mim, ele não passaria. Porque nós íamos fazer uma discussão bastante ampla, no sentido de que, desta forma, a Secretaria dos Direitos Humanos não funcionaria como ele imaginou, né? Mas a intenção dele é boa. Mas a forma como estava fazendo, não para esse momento, não serviria nesse momento. Merece uma discussão mais aprofundada, com audiências públicas, um debate maior, né? Mas o prefeito retirou, portanto, esse assunto nós não vamos conversar mais esse ano, né? Espero que nas próximas gestões, ele é pré-candidato, né? E se ele tiver a sorte de ser eleito, eu tenho certeza absoluta que essa seria uma das propostas que ele iria retomar. Elza, na verdade, nós estamos tocando aqui na questão dos direitos humanos, mas me chamou a atenção também, falando também um pouquinho dessa questão da mulher, me chamou a atenção a campanha que o TSE tem colocado no ar, através dos canais de televisão, você, meu amigo, e você, minha amiga, tem acompanhado. É uma peça muito bonita, inclusive uma mulher fazendo um discurso e dizendo que é necessária a participação da mulher na vida política. E você já falou sobre isso aqui no Pauta em Debate, e para a gente encerrar esse bate-papo, ainda não mudou muita coisa? Ainda não mudou muita coisa. Nós temos o sistema de cotas, que ampliou um pouco a participação do ponto de vista na campanha eleitoral. Das candidaturas. Das candidaturas, mas na hora da eleição, nós continuamos com um número ínfimo em relação à participação da mulher na política parlamentar. Apesar de sermos mais da metade da população e mãe da outra metade, como eu falo sempre, né? Essa matemática é muito louca. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, essa mensagem do TSE, porque há bem pouco tempo, né, nas relações do próprio TSE, saía o gênero masculino para se referir a uma mulher, tipo deputado Maria Dolores, né, senador Gleisi Hoffmann. Então, assim, saía ainda no gênero masculino a indicação de uma política mulher. Né? Isso mudou depois da insistência do movimento de mulheres no Brasil, porque faz a diferença. Né? Mas, de qualquer maneira, o que nós precisamos? Que os partidos valorizem a participação da mulher, capacitem, nos dê oportunidade, né? Colaborem e cooperem com as campanhas políticas, no treinamento e na capacitação dessas mulheres dentro dos partidos. Mas os partidos ainda continuam não fazendo isso. Raramente uma mulher é candidata preferencial dentro dos partidos. Eu estou no PMDB há 500 anos e nunca fui candidata preferencial do PMDB. Eu luto para militar e fazer parte de uma chapa dentro do PMDB. Então, isso dificulta e atrasa muito a militância e a participação das mulheres na vida política. E é fundamental. Sem a presença feminina na política, nós teremos um caos maior ainda. Porque o olhar feminino diante das políticas públicas é diferente, Lázaro. Tipo assim, quando nós vamos discutir habitação, a mulher tem um olhar diferenciado para esse tema, claro. Da mesma forma para a questão do transporte coletivo, a saúde, a educação. Então, o olhar feminino, ele é que agrega valores na discussão política brasileira. Então, nós temos que estar, sim, militando no número maior dentro da política nacional. Eu achei fantástico, a gente está quase encerrando esse bate-papo, mas eu achei fantástico, assim, curioso. Bem bonito, não vou dizer engraçado, porque não tem graça nenhuma, mas é curioso. Foi criado o Partido da Mulher Brasileira. Mas quem preside é um homem. Mas o deputado que representa é um homem. É verdade. É um negócio esquisito, não? Muito estranho. Na verdade, até me convidaram para vou fazer parte do Partido da Mulher Brasileira. Primeiro que eu acho que segregação, eu discordo de qualquer... Por que Partido da Mulher Brasileira? Né? Nós temos que estarmos junto com os homens nos variados partidos que existem. Claro. Aí quando você cria um partido da mulher brasileira, mas quem preside é um homem, fica mais estranho ainda, né? Então, com todo respeito, não me atraiu essa questão. Eu acho que nós temos que estar buscando uma sociedade mais generosa e solidária e igual entre homens e mulheres. E para isso, a militância conjunta é fundamental.
Não segregando. Partido da mulher brasileira, partido do homem brasileiro, partido do negro brasileiro. Isso não constrói, na minha avaliação. Eu não posso nem falar muito, porque eu não conheço o estatuto desse partido. Estou vendo que ele está se constituindo, agora vai participar, inclusive, das próximas eleições. Mas eu achei, quando fui convidada, eu não me senti à vontade para participar desse partido. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença da vereadora Elza Correia. As mulheres, você acredita que este ano vai ter participação maior ou ainda vai do mesmo jeito? Não, eu acho que está aumentando a cada eleição. A cada eleição tem uma participação maior de mulheres. Agora tem uma PEC da Irundina que ela propõe uma maior participação, uma cota, na verdade, de participação no Congresso Nacional de mulheres. E para isso não basta só lei, né, como nós falamos. Mas, de qualquer maneira, abre um processo de discussão, né, e é preciso sim ampliar. Nada justifica, não há o que justifique um número tão pequeno, não chega a 11% de representação de mulheres no Parlamento brasileiro, seja nas câmaras municipais, seja no Executivo Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, nos governos, né, Então, é estranho isso, porque nós falamos tanto em igualdade, oportunidade, em avanço da sociedade, que o mundo mudou, a sociedade mudou, mas os mecanismos todos, né, que dificultam a presença feminina nessas esferas, ele é muito forte ainda. Eles estão aí todos, e nós, mulheres, que temos que estar permanentemente vigilantes, acompanhando tudo o que acontece e aproveitando as oportunidades para fazer avançar a nossa participação na vida política, porque o lugar de mulher também é na política, com certeza absoluta. Com certeza. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigada a você, obrigada. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora, claro, vamos falar do baralho, ou melhor,
das cartas do baralho. Minha amiga, você pode não estar entendendo, mas olha só. A Folha de Londrina traz para a gente, trouxe ontem, se ganhar vou propor pacto, se perder sou carta fora do baralho, disse a presidente Dilma Rousseff aos jornalistas, confiante, dizendo confiante, e a foto aqui é uma foto bonita, fazia tempo que eu não via uma foto publicada da Dilma sorrindo, e ela dizendo que está confiante na vitória na votação do impeachment no domingo e admite que lutará até o fim para manter o seu mandato. Só para a gente fazer o crédito, a foto é do Evaristo Sá, da agência France Presse. Para falar um pouquinho sobre esse baralho, ou melhor, esse jogo todo que se tornou a política nacional e a presidência da República no centro disso tudo, está conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, nosso colunista de política aqui. Seja bem-vindo, professor, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Eu estou animado com esse jogo de baralho. Podia ter chamado aqui uma cacheta aqui, fazer um cachetão nós dois a R$50. Você aposta que ela é carta dentro do baralho ou fora do baralho, ou não? Eu teria dificuldade de fazer aposta em qualquer bolão nessa altura do campeonato. Agora, é interessante, né, porque como ela coloca em relação ao carteado, né, é bom lembrar o seguinte, será que a política hoje brasileira, ela consegue dar as cartas do jogo? Ou seja, nós temos muito mais elementos externos dando as cartas do que propriamente o sistema político como tal. E eu acho que a Operação Lava Jato ela também tem que ser colocada dentro desse jogo porque, em boa parte, em boa medida, ela é responsável pelos carteados que foram dados até esse momento. Olha, é claro que a presidente da República usou uma frase popular, né, carta fora do baralho, uma expressão popular, mas, ao mesmo tempo, ela, ao igualar o processo que está acontecendo na política, que naturalmente vai conduzir o destino do país a um jogo de cartas, não é minimizar um pouco a importância do cenário político nacional? Olha, acho que foi uma metáfora utilizada, da mesma forma que você tem os bolões, né, o bolão sendo feito hoje lá dentro do Congresso Nacional. E o que me parece também é que o próprio contexto político não está levando com seriedade a gravidade do quadro que nós estamos passando hoje. Até porque, veja, nesses últimos dias, a política está resumida o quê? A quantificação de votos, e não propriamente a um debate mais explícito e mais racional do que se passa o país, não só em relação ao momento agora da votação do impeachment, mas, sobretudo, pensar no pós, né, seja impeachment ou da manutenção da presidente Dilma. Eu acho que nós deveríamos ter aí o quê? Muito mais elementos racionais para um debate mais maduro, mais profícuo, do que propriamente, meramente, colocando a questão aí numa perspectiva de apostas. Nós estamos brincando é maneira de dizer, evidentemente, mas o país acaba, pelo menos as pessoas que estão envolvidas diretamente, num jogo de apostas, né? Se passa o impeachment ou se não passa o impeachment. E as pessoas que estão assistindo a gente em casa que estão sofrendo nas ruas, a inflação alta, a carestia de volta no custo de vida, a conta de luz que sobe, a conta de água que sobe, o combustível que sobe, o mercado, o supermercado, os gêneros alimentícios, entre tantos outros, que estão numa escalada inflacionária violenta, com um viés muito forte do desemprego que está pegando famílias e muitas famílias, empresas fechando, empresas tradicionais fechando na nossa região, em todo o país. Não parece uma ilha da fantasia, Brasília? Olha, Luiz, é bastante complicado, né? E realmente, para quem nos assiste, para quem está acompanhando a realidade do país, sobretudo hoje pesando no bolso, há um desencanto, há um ceticismo muito grande com o que se passa em Brasília. Eu sempre gosto de fazer comparações. Eu acho que se a gente comparar com o Collor cai naquela ocasião por uma falta de base, falta de sustentação. A Dilma, ao contrário, a Dilma não está caindo por falta de base aliada. Ela teve um excesso de base aliada. E isso é interessante colocar nesse momento, por quê? Porque é um colapso da fragilidade do sistema de coalizão que nós tivemos nos últimos 20 anos de país. Ou seja, o excesso de partido na gestão, na governabilidade, tem sido o quê? Insuficiente para fazer o elemento essencial que é a própria governabilidade. Veja, nas últimas eleições presidenciais, os nomes mais significativos da oposição saíram de dentro da base aliada e não propriamente da oposição tradicional.
Então, o que fica no ar é o seguinte, nós temos uma ineficiência de gestão hoje com esse sistema de coalizão que leva-se em consideração hoje 28 partidos dentro do Congresso Nacional. A pergunta que fica é, será que um novo governo teria condições de assegurar gestão e governabilidade com 28 partidos e dos quais, muitas vezes, os líderes partidários, os partidos, não têm uma posição forte em relação aos seus filiados, ou seja, você acaba tendo um governo que tem que negociar de forma avulsa com praticamente 513 deputados federais. Então isso inviabiliza qualquer tipo de governabilidade, não só esse resultado negativo que nós temos em relação ao governo PMDB, PT-PMDB, mas provavelmente daqui para frente também um quadro de instabilidade. Me parece que ele vai se firmar em razão desse problema, que é um problema, do meu ponto de vista, grave para o sistema político. Eu vou até perguntar para o professor Clodomiro a questão do day after, né? O que vai acontecer depois da votação, caso o impeachment seja aprovado na Câmara no próximo domingo e caso seja rejeitado. Mas antes disso, até para a gente esgotar essa questão da governabilidade, esse mesmo tipo de governabilidade, esse pacto, essa frente de partidos para dar sustentação no Congresso, funcionou muito bem com Lula, né? Funcionou muito bem com Fernando Henrique, com Itamar Franco, enfim. Houve aí uma sustentação para sucessivos presidentes. A pergunta é a seguinte, Dilma Rousseff é inepta, ela não consegue, ela é uma questão pessoal, não consegue conversar com o Congresso, ou o tempo de bonança passou, Lula se aproveitou dele, fez um bom governo para alguns, em cima da bonança econômica, e a crise financeira agravada não tem quem resolva a conversa com os deputados? Acho que você coloca um elemento preciso. É aquela velha história, a queda de avião não é o único fator que causa a falta de sustentação de uma aeronave, mas é um conjunto de fatores. Eu acho que você relatou esse conjunto de fatores. São vários elementos. E talvez o elemento mais importante e fundamental é perguntar o seguinte, como que você assegura a governabilidade? Como que você assegura uma base de apoio? E aí nós voltamos às velhas práticas da política brasileira, através de um fisiologismo e aquilo que foi evidenciado lá atrás, há uma década, com o próprio mensalão. Então, quando você entra numa crise econômica como nós temos, você não tem mais o quê? Você não tem mais capilaridade econômica do próprio governo para bancar esse tipo de fisiologismo, né? Então, a pergunta não é colocar só agora, é como você bem ressalta. E o depois? Será que qualquer governo que assuma, seja o governo Temer, seja futuramente um governo da oposição, será que haveria possibilidade de uma governabilidade com um Estado mais enxuto, mais mínimo, em relação a essa fragmentação dentro do Congresso Nacional? Então, acho que esse é um ponto bastante importante que tem que ser levado em consideração, né? Aliado, sim, à ineficiência da Dilma em gerenciar tudo isso, mas colocar no longo prazo se os próximos governantes eles teriam condições de assegurar uma governabilidade plena com essa fragmentação que nós temos hoje no Congresso Nacional. Nós temos no domingo a votação, né, a votação da admissão ou não do impeachment na Câmara dos Deputados. Ao que tudo indica, a imprensa tem indicado, há chances reais do impeachment ser aprovado por 2/3 do Congresso Nacional. Mas também não é de todo impossível que ele seja rejeitado. Qual o cenário que você pensa na segunda-feira de manhã? Como que o país acorda na segunda-feira com um resultado ou com outro? Olha, talvez com a permanência da presidente Dilma, nós teríamos aí aquilo que ela anunciou agora ontem, né? Essa questão de um possível pacto. Talvez esse anúncio de um possível pacto ele tenha chegado tarde. Esse pacto deveria ter sido feito bem antes para que nós não alcançássemos esse auge da crise que nós estamos vivendo. Se porventura o impeachment passar e nós tivermos aí um futuro governo Temer, acho que o grande problema aí é a questão da confiabilidade da população em relação a esse novo governo. Até porque, se a gente volta novamente ao Collor, o Collor tinha uma divergência, né? Ou seja, todos os grandes partidos estavam na oposição do Collor. Hoje não, hoje nós temos um processo de convergência. Por quê? Porque esse novo governo é um governo que tem as mesmas práticas em relação ao próprio PT. Veja, as ruas estão sinalizando, olha, nós queremos o fim da corrupção,
mas não existe divergência do PT em relação ao PMDB quanto à corrupção. Existe convergência. Até porque o presidente da Câmara está envolvido com escândalo, o Temer já foi citado, o Renan também. Então você não tem nada de divergência. Você não tem o quê? Você não tem, em relação a esse novo governo, possível novo governo, uma expectativa de melhora, de otimismo da população. Nós vamos ver o quê? É a mesma coisa, ou seja, é a mesma estruturação da chapa que nós elegemos em 2014. Ou seja, é mais do mesmo, e aí, é claro, com o discurso, caso seja aprovado na Câmara dos Deputados, lembrando que tem que ser aprovado também no Senado para o afastamento da presidente Dilma por 180 dias. E aí sim, o Michel Temer assume a presidência da República, como todos sabem. Mas acontecendo isso, Michel Temer, no seu discurso mais conciliador, vai propor um grande pacto e as forças vivas da nação, embora ele mesmo seja suspeito e boa parte do Congresso também, para poder fazer um governo de salvação nacional? E aí tem um outro elemento, que a gente volta ao carteado. Quem continuará dando a carta desse jogo, me parece que não é o sistema político, mas é a Operação Lava Jato. Se isso de fato acontecer, nós não teremos uma estabilidade que nos permita chegar até 2018. Até porque nós temos ainda o quê? A outra ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu não vejo que nós teremos uma estabilidade política no curto prazo, até 2018. Né? E isso pode, né, agravar ainda mais a própria crise econômica. É óbvio que existem setores da sociedade que apostam nisso. Olha, o governo Temer seria um governo de conciliação e estaria o quê? Recolocando no seu devido lugar aquilo que a presidente Dilma não foi capaz de fazer. Mas nós temos o quê? Esse grau de instabilidade que permeia esse novo governo, esse possível novo governo, e que, do meu ponto de vista, vai gerar o quê? Um grau de instabilidade até 2018. Quer dizer, trocando em miúdos para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior aqui no nosso programa. Há uma grande possibilidade, então, da dureza do momento econômico para as famílias, para as pessoas, para o particular, continuar da mesma maneira? Se a economia está vinculada à política, se essa leitura estiver correta, eu vejo que nós teremos uma instabilidade política permanente, no mínimo aí até 2018, o que acarretará, sim, um agravamento ou a permanência da crise econômica entre nós. Eu estou sendo bem cético em relação a isso, mas é o que eu estou visualizando no horizonte nesse momento. Obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras
as ligações, ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero, é claro, deixar o espaço aqui à disposição de todas as pessoas, partidos políticos, instituições citadas em nossas entrevistas, querendo fazer o contraponto, colocar uma posição, uma opinião divergente daquela que foi colocada aqui no nosso programa. O espaço está à disposição de todos, basta entrar em contato com a nossa produção. E é claro, meu amigo, minha amiga, eu dou meu boa noite para você, desejando realmente que o professor Clodomiro, nosso último entrevistado, esteja errado, né? Tomara que a mudança ou não mudança gere uma nova forma de confiança no país e que a economia volte a crescer e volte realmente a melhorar, até para melhorar a sua vida e a vida de todos nós brasileiros. Porém, concordo com ele num ponto. Isto está talvez muito longe de acontecer, qual seja o resultado do próximo domingo. Portanto, vamos acompanhar de perto o que vai acontecer, para a gente poder também, é claro, torcer e trabalhar para melhorar a vida das pessoas e que o país volte a crescer e volte para os seus eixos, né? Um grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, tudo de bom na sua vida, um ótimo final de semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.